Ô, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, colegas farmacêuticos, farmacêuticas, acadêmicos, pessoal que atua na dispensação. Vamos estar falando aqui nas nossas lives de toda quarta-feira, nesse horário, às 8 horas. Agora são um pouco mais de 8 horas e 2 minutos exatamente. Espero que o conteúdo aí estejam agregando aí no seu trabalho, no seu desenvolvimento. Estou recebendo muitos feedbacks aí positivos da minha forma de abordagem. Fico muito feliz e grato aí que estão ajudando aí os colegas. O tema de hoje é um tema bastante uma certa repercussão aí no meio aí do varejo, né? Até que ponto o dentista ali tá podendo prescrever antidepressivos, né? Até que ponto podemos aí fazer uma dispensação ética e segura, onde que não podemos fazer a dispensação, onde que o farmacêutico erra e pode estar aí prejudicando não só aquele profissional, o paciente, mas também pode estar colocando o seu nome em risco aí da empresa também, né? Pois sabemos aí que conforme aí o que acontecer da fiscalização gera aí danos aí, prejuízos aí para a empresa e o farmacêutico como RT de loja, como responsável pela dispensação, pode estar aí pagando por isso, né? E não é isso que nós estamos querendo. Então tá, pessoal, já vamos direto lá na lei que regula a prescrição odontológica desde 1966, né? É bem antiga essas regras aí, antes mesmo da própria regra aí que fala da farmácia de drogaria aí, né? Que é de 1973. Então é o artigo 6º, né? O inciso 2 que fala bem nítido, né, sem margem a erro, que compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externos indicados em odontologia. Ponto. É isso aqui que é a lei aí que regula o exercício aí da odontologia, né, da prescrição odontológica aí, inclusive na própria portaria 344, né? Então lá fala que eles podem sim prescrever medicamentos desde que sejam indicados a uso odontológico, né? É o limite legal aí dos colegas dentistas, mas na prática aí sabemos que muitos extrapolam isso, né? E acabam aí que de uma forma ali um desconhecimento da equipe, talvez até a postura branda do farmacêutico acaba liberando qualquer tipo de medicamento. E não pode. Então, pessoal, os medicamentos indicados na odontologia de psicotrópicos, né, medicamentos que estão ali na lista da portaria 344, a maioria são para dor, ansiedade relacionada ao procedimento, vamos estar falando isso aqui, infecção, né, no caso aí os antimicrobianos, e condições odontológicas, né, tratamentos odontológicos aí complexos, como o caso do bruxismo, né? Isso aí está relacionado ao uso odontológico. Pessoal, muito importante essa parte que eu vou falar aqui com vocês, que vai ser uma aula bem rápida, como sempre é minhas aulas aí, minhas lives, né, da quarta-feira, no máximo 25 minutos, que essa parte é muito importante o farmacêutico, farmacêutica, independente se é recém-formado, se já tem um tempo de mercado, conhecer bem aí as indicações desses medicamentos aí da portaria 344 para você ter a segurança de estar dispensando ou não. Então você tem que saber o que que é um medicamento que combate a ansiedade generalizada, você tem que saber o que que é um antidepressivo, você tem que saber o que que é um antipsicótico, o que que é um anticonvulsivante, o que que é um antiepilético, né? Que é no caso de epilepsia, que é um tratamento para saúde mental de condições crônicas. E o seu bom senso crítico e clínico aí é que vai definir se você vai dispensar ou não. E eu vou estar dando umas dicas aqui. Então, eles podem sim prescrever medicamentos aí que entra no escopo da odontologia, no caso de um paciente que está com
um procedimento ali de bruxismo, que é um tratamento um pouco longo, né? DTM, dor crônica. Eles justificam o uso de ansiolíticos, né? Medicamentos básicos aí para ansiedade, relaxantes, dentro da portaria 344, algumas abordagens off-label que eles mesmos fazem dentro desse escopo, DTM, né? Dor crônica. Agora, medicamentos à base de cannabis é muito utilizado aí para para esses casos aí, né? Essas complexidades aí de pacientes aí que tem uma condição ali, que está fazendo um tratamento odontológico ali, eles estão habilitados, mas isso não transforma o dentista em prescritor de tratamento psiquiátrico crônico. E vejo muitos colegas aí, através dos grupos de WhatsApp, discussões aí até na internet, aí fazendo a liberação ampla aí de dentista, comparando com psiquiatra. E acham isso normal. Ah, porque o SNGPC aceita. O SNGPC, igual eu gosto de dizer para vocês, o SNGPC vai aceitar tudo que você mandar. Ele não confere receita. Quem confere receita é você, enquanto profissional farmacêutico, que talvez aí uma fiscalização em caso de denúncia, muitos casos. Mas cabe a nós aí uma dispensação segura e uma postura aí crítica e clínica e observar aí até que ponto podemos fazer uma dispensação aí a longo prazo, que nós ali, você enquanto profissional da saúde, você sabe que é um tratamento de condição psicológica, condição de saúde mental, que tem que ter um acompanhamento do seu devido profissional ali, né? Então, se vocês percebeu aí na prescrição um curto prazo, pré-procedimento, situação pontual e principalmente uma justificativa clínico-odontológica na própria prescrição, seria o ideal, né? Aceitar tudo tranquilo, sem problema algum, né? Mas aí quando você percebe aí uso contínuo, né? Medicamentos para 30, 60, 90 dias ali, renovação recorrente, indicação típica psiquiatra, por isso que eu disse ali, você tem que ter essa visão estratégica e clínica ali para saber de que trata esse medicamento. E você sabe que não tem vínculo direto nenhum com o procedimento odontológico, você sabe que o profissional está saindo dentro do escopo dele. E você, enquanto farmacêutico, pode ser penalizado por isso. Por qualquer eventualidade que aconteça aí, independente se for ele mesmo está se auto-prescrevendo, que é também bastante comum, infelizmente, que as doenças aí, né, os casos aí de medicamentos para depressão, ansiedade, tá atingindo também nós, profissionais de saúde, utilizamos muito. E às vezes ele não quer ir no médico aí para dever o acompanhamento e se automedicam. Dentistas se automedicam, inclusive com benzodiazepínicos, né? Zolpidem, clonazepam, diazepam, medicamentos ali para insônia, né? Então vocês não podem fazer essa dispensação preservando ele, inclusive dando uma orientação técnica ali para ele, de colega da saúde para outro colega da saúde, falar, olha, é bom você procurar um médico, porque isso aqui pode me complicar, mas principalmente você aí, enquanto seu conselho de ética, porque a vigilância vai pegar isso aqui, pode correr atrás se você passar mal. Se você ter qualquer coisa e não sabe o que pode acontecer com esse paciente, eles vão atrás da farmácia, né? Então vocês têm que ter muito cuidado nessa dispensação. Um exemplo clássico aí, sertralina, uso contínuo, né? Um comprimido ao dia lá que que esse paciente vai tratar. E é um CRO, eu dei o exemplo aqui. Tem sentido essa prescrição na literatura odontológica? Aí alguns colegas vão questionar, ah, mas para bruxismo, o paciente tá fazendo um tratamento para dor crônica, ou DTM, ou bruxismo. Mas aí você vai pensar, uso contínuo? Ele vai fazer tratamento para bruxismo o resto da vida, então ele não precisa mais ir no médico psiquiatra, um especialista nesse tipo de medicamento, agora pode ir no dentista para tomar sertralina? Não seria coerente, então, o dentista encaminhar esse paciente também ao médico, já que é uso contínuo? Então você já tem que ter o primeiro alerta. Medicamentos da portaria 344, uso contínuo.
não dispensa para dentista. Proibido. É bom senso clínico e crítico. Inclusive, se o fiscal for aí te autuar, não tem nem defesa técnica. É apagar a multa e ir lá no CRF lá e fazer sua defesa junto ao CRF aí, se caso quando necessário. Então, medicamentos aí, sertralina, desvenlafaxina, venlafaxina, estalopram, uso contínuo, não pode. Primeiro toque aí que eu dou aos colegas aí. Ou até mais, 60 dias, também não pode, né? Aqui um quadro aqui de medicamentos mais utilizados aqui para dentistas aí que a gente pode estar liberando. Tramadol, codeína. Aqui tramadol tá na 2, tá, pessoal? Mas só aquela questão aqui que inclusive eu falo sobre o tramadol. Ele é lista C1. Mas os opioides pode liberar tranquilamente, tem sentido. Paracetamol e codeína tem sentido. Alguns benzodiazepínicos de uso pontual, quando é só 10 comprimidos, 20 comprimidos ali, você pode fazer essa dispensação porque tem sentido na ansiedade pré-procedimento. O midazolam, por exemplo, alguns cirurgiões dentistas utilizam muito durante o procedimento para sedação leve ali, conforme a complexidade da cirurgia que o paciente vai usar. Mas o midazolam ele usa lá dentro do consultório, né? Ele não compra ali na farmácia para você passar para o paciente. É o próprio prescritor que usa lá dentro do seu consultório, né? Amitriptilina, né? Docrônica, ATM, gabapentina, inclusive a pregabalina também, né? Que é um AINE ali, um anti, um tipo da linha do Celecoxib, né? Que é um pador de anti-inflamatório ali que passa rápido. Dispensação mínima possível, porque talvez o paciente vai ficar ali só 10, 15, 20 dias nesse tratamento, então durante esse período ele pede sim para usar esses medicamentos aí. Quetiapina, né, ele tem uma ação antipsicótica, também a gente sabe que ele tem a ação antidepressivo e ansiolítico também, mas aí ele não entra no escopo da odontologia. Inclusive eu vou deixar esse quadro aqui também aos grupos aí que os colegas fazem parte aí nos nossos grupos lá do WhatsApp, tá? Medicamentos proibidos na odontologia, tá, pessoal? Que aí vocês têm que retomar a atenção. Meltifenidato, lisdexanfetamina, que é para TDAH ali, compulsão alimentar, que inclusive eu já falei um vídeo aqui também sobre esses medicamentos. Não tem sentido nenhum na odontologia e tem prescrição deles por dentistas. Por quê, pessoal? Porque eles ganham também as notificações amarelas para prescrever determinados medicamentos da notificação amarela. Agora com a cannabis, né? Porque cannabis aqui, dependendo do THC, entra na notificação amarela. Aí eles se aproveitam, alguns profissionais sem ética, né? Sem postura, sem conduta, acabam prescrevendo meltifenidato. E aí a farmácia acaba aceitando. Infração sanitária, inclusive infração ética profissional, porque não tem sentido nenhum na odontologia. Risperidona, antipsicótico, proibido. Quetiapina, tem ação antipsicótica, proibido. Esteroides anabolizantes, lista C5, hipótese alguma. Sertralina, antidepressivo de uso comum, não pode. Principalmente se for uso contínuo ou acima de 30 dias, não pode. Isso aqui é só uma tabela básica aqui para vocês tomarem cuidado quando aparecer prescrição de dentistas aí com esses medicamentos aqui, tá, pessoal? Então, postura do farmacêutico aí, dica aí desse aqui que vos fala para a gente já ir finalizando a aula. Medicamentos de uso contínuo ou quantidade para 60 dias, alerta vermelho. Aí você pode exigir uma justificativa ou entrar em contato com o dentista para entender essa prescrição, compreender se de fato tem sentido. Que aí, com essa decisão dele ali, vocês dois conversando, você, enquanto farmacêutico ali, você vai saber se vai dispensar ou não. Quantidades menores tem sentido, justificativa plausível, então libere. Ah, fluoxetina. Aí você viu lá que o paciente precisa um comprimido antes
10 dias antes do processo da cirurgia. Já pela posologia, você interpretando a posologia, você vai ver que ele usou ali um medicamento para ansiedade, um antidepressivo, para a pessoa ir ficando mais calma até a cirurgia que ele for fazer. Libere. Por quê? O médico colocou só poucas unidades, então para você tem sentido. Não é em excesso. Não é igual o tratamento que o psiquiatra passa aí, que você tem que ter acompanhamento de 2 em 2 meses, de 15 em 15 dias, conforme aí a complexidade aí da doença. Automedicação, que é muito comum com dentistas, tá? Muito comum mesmo. Jamais libere. Infelizmente, já fala para ele, olha, eu não posso liberar medicamento dessa complexidade ainda, né? Medicamentos aqui psicotrópico para você mesmo. Não pode, né? Jamais. Qualquer dúvida que tiver, que você está desconfiando da receita, não brigue com o prescritor, ainda que ele tenha alguns aí que insiste em questionar, insiste em desafiar, insiste em ser a autoridade da dispensação também, como alguns médicos, né, ou vários médicos, mas quem decide é você, com aparo jurídico, legal, ético. Você fala que não é não, pronto, acabou. Se questionar, liga para a polícia. Eu já vi casos aí até de colegas aí chamar a polícia aí, se dependendo aí da forma que o prescritor vem na farmácia, né? Então nós temos que ter essa postura aí, preservando principalmente ele, o paciente dele e a equipe ali, a empresa aí, para evitar multas aí, evitar notificações, autuações, tá, pessoal? Vou deixar aqui nos comentários, assim que eu fechar essa live aqui, o link para o nosso grupo Dispensar Portaria 344. Os colegas que já fazem parte aí sabem que posto conteúdos lá de prática diária todos os dias, né? Conteúdos aí que agrega bastante, dúvidas lá, colegas um trocando ideia com o outro, interpretação de prescrições, se pode, se não pode, como que tal região atua, qual que é a postura do farmacêutico. Primeiro comentário aqui. E por lá também divulgo vários conteúdos, materiais, inclusive as tabelas que eu passei aqui nessa live, vou estar deixando lá. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha gostado. Essa foi a nossa aula dessa nossa live, né? Qualquer dúvida que tiver aí, pode chamar lá no grupo. Estamos à disposição e até a próxima quarta-feira.